Boa noite, comunidade das nações. Eu cheguei muito energizado? Boa noite, meus amigos. Boa noite. Ah, não, gente, vocês estão muito desanimados. Ah, não. Então vamos levantar. Boa noite. Boa noite. Quantos estão felizes com Jesus aqui? Aplaude o Senhor nessa noite aí, amigos. Mais forte. Nós somos casais cheios de Deus, amém? Aleluia. Ei, vira logo pra mulher Mais que tá do seu animação, lado aí. Vamos. Aleluia. Já vira logo e dá um beijo nela aí logo aí. Já fala boa noite, dá um meu abraço amor. no seu cônjuge. Vambora. 6 segundos. É o seguinte, pode dar um beijo de 6 segundos. Vamos lá. Vamos contar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bom. Palmas para vocês aí, amigos. Abra sua Bíblia aí. Romanos 12, versículo 2. Versículo bem conhecido. A gente não ensaiou nada, gente. A gente só... E vai fluir, amém? Romanos 12, 2. Diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou, de maneira completa, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho que eu fui curado da minha visão, porque eu não enxergava dessa distância, mas eu consegui ler, amém? Curve sua cabeça. Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, cuidado de nós. E essa noite não será diferente. Nós queremos nos humilhar diante do Teu propósito, para que o Senhor cresça e a gente diminua, para que o nosso testemunho, a nossa história, aquilo que o Senhor tem ministrado em nós, possa ser multiplicado na vida das pessoas que estão aqui. Nós queremos Te pedir que o Senhor dê discernimento para que eles consigam evitar os erros que nós cometemos, mas que o Senhor dê sabedoria para que eles aumentem ainda mais os acertos que nós já fizemos, e que o Teu nome seja glorificado, única e exclusivamente nessa noite, em nome de Jesus, amém? Pode sentar, amigos, muito obrigado. Que alegria estar aqui, uma honra, principalmente porque hoje é acho que é o primeiro dia na Comunidade das Nações que eu ministro junto com a Ana. Já ministramos antes em encontros, né? Já ministramos em encontros, palavras de cura foram poderosas, mas na Comunidade das Nações hoje é um marco para a gente, né? Então, estou muito feliz e nós vamos falar hoje sobre aquilo que é o nosso maior testemunho. Algumas pessoas me conhecem por resultados financeiros, mas esse de fato não é meu maior testemunho. Algumas pessoas me conhecem por perder peso. Ah, Filipão postou agora no Instagram aquele vídeo legal. Esse não é meu maior testemunho. Meu maior testemunho foi ter conseguido alcançar uma mudança de mentalidade na minha vida conjugal. Porque eu acredito que o princípio de um homem, ele está diretamente ligado à sua família. Não tem como você vencer, não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Então, por muito tempo eu quis conquistar a placa de grande empresário, a placa de melhor amigo, a placa de corajoso. E eu não dei valor à principal medalha de um homem. E hoje eu dou graças a Deus, porque eu chego aqui com uma certeza: nada na minha vida hoje fala mais do que o amor que eu carrego por você.
Ai, que declaração, né? Fiquei sem graça agora. Já estou tímida, porque estar aqui nesse púlpito não é fácil. Tem uma unção misteriosa aqui, né? Tem uma unção privilegiada, uma unção que carrega uma presença sobrenatural. É quando você sobe aqui nesse púlpito. E estar aqui nessa casa também é uma honra. Eu quero agradecer, né, pela confiança de ter nos convidado para estar aqui. Como o Felipe já comentou, é a primeira vez na Comunidade das Nações que nós estamos ministrando juntos. Isso para a gente é uma honra muito grande, né? A gente admira muito essa casa, admira os pastores dessa casa, os bispos, JB e a Bispa Dice. Então, assim, é muito gratificante para a gente. Eu tenho certeza que na nossa vida, no nosso ministério hoje, um portal sobrenatural está sendo derramado sobre a minha casa, sobre o meu casamento e sobre a minha família, né? Meu nome é Ana Paula Carvalho, vou me apresentar rápido. Meu nome é Ana Paula Carvalho e nosso testemunho de casamento é muito forte, né? A gente estava ali comentando no áudio e falando, né, assim, das pessoas sérias, e eu era uma pessoa muito fechada, muito séria. Meu marido, essa simpatia toda, eu não era tão simpática, mas é porque eu carregava muitos traumas, né? Não conhecia esse Cristo que salva, cura e liberta. E quando eu conheci esse Cristo, eu recebi essa transformação na minha mente, né? Essa transformação na minha vida. Eu tenho uma frase que é a seguinte: quando a gente muda, tudo muda, né? Quando a gente entende o poder dessa palavra, tudo muda. Basta a gente estar posicionado na presença de Deus para receber essa mudança. É isso. E a grande verdade, amigos, nós estamos em uma casa apostólica que tem como base a mudança de mentalidade. O livro do nosso bispo JB é o Metanoia, né? E o que a Ana está falando aqui é que nós aprendemos o poder de viver uma metanoia dentro da vida conjugal. Porque existe uma necessidade de mudarmos a nossa mente para poder aprender a amar melhor. Quem não muda de mente, continua amando a moda antiga. E deixa eu te dizer, quando eu falo amar melhor, não quer dizer incluir coisas na sua vida que não tem a ver com o princípio do céu. Mas quer dizer conseguir ser tão feliz quanto o princípio do céu. E é nessa atmosfera que eu quero começar falando com vocês. Por quê? Amar é sair de si para entrar no mundo do outro. Eu tive que entender isso. A Ana teve que entender isso. Que nós precisávamos parar de olhar para as nossas próprias vontades, para a minha própria vontade, e olhar para a vontade dela. Muitas vezes eu fui um egoísta, né? Muitas vezes eu fui um egoísta. Não, deixa eu repetir para ver se você eleva um pouco a perspectiva de egoísmo. Muitas vezes eu fui um egoísta. Mas em um momento, Deus realmente fez uma grande obra na nossa família, como eu creio que hoje Ele te trouxe aqui para fazer na sua, aonde Ele me fez sair de dentro da perspectiva do eu e olhar para o nós. E amigos, de verdade, hoje nós vamos fazer 15 anos de casado. Quando eu digo que é um marco na nossa vida, é porque nós temos 14 anos de casado. Então nós temos 2 ciclos completados de 7 anos de casado, e agora nós estamos indo começar o novo ciclo de mais 7, né? Então, quando eu vejo a gente falando sobre mudança de mentalidade aqui, é porque de fato foi o que Deus fez. Sabe, o ser humano tem uma necessidade emocional por amor, gente. Nós precisávamos de amor. Quando nós casamos, eu achava que precisava de uma mulher para poder fazer algumas coisas por mim que eu julgava que eram tão importantes. Eu precisava de uma mãe para os meus filhos, eu precisava de uma mulher para cuidar de mim, eu precisava de uma mulher para a gente poder fazer aquelas coisas boas que a gente faz, né? Mas eu descobri que na verdade o que eu mais precisava era de amor. E assim como um carro precisa de combustível, quando eu me casei com a Ana, eu estava casando com uma pessoa que iria abastecer a minha vida com esse combustível do amor. E eu deveria ser também esse lugar onde ela encontra o verdadeiro combustível. O problema é que, assim como os carros, quando nós somos abastecidos da forma errada, as coisas não fluem muito bem. Eu me lembro de uma vez que eu tinha um carro e eu fui abastecer em um posto que estava em promoção, parcelava a gasolina em 6 vezes e era a gasolina mais barata da cidade. Literalmente estava escrito assim: golpe.
Mas eu fui. E quando abasteci o carro, pastor Tiago, aconteceu algo estranho, porque eu saí do posto e o carro começou a engasgar. E o carro começou a falhar no meio do caminho. Era um carro com um motor muito potente, mas a falha daquele motor me incomodava. Para vocês terem uma ideia, eu passei uma semana lutando para tentar fazer aquele carro voltar ao normal. E é assim que muitos casais estão vivendo nos dias de hoje. Constantemente um abastece o outro com o pior combustível que tem. Um entrega para o outro aquilo que tem de mais limitado, aquilo que está na promoção. Mas deixa eu te dizer uma coisa, hoje é uma noite que Deus escolheu para renovar nossa mentalidade aqui. Porque a partir de hoje você vai abastecer a pessoa que você ama com o melhor. Em nome de Jesus eu quero declarar que assim como Deus mudou a nossa vida, e nós aprendemos, eu aprendi que o melhor tem que ser para ela. E eu tenho certeza que ela hoje entrega o melhor para mim. Eu creio que Deus vai fazer isso na sua vida hoje também. Amém. Porque amor verdadeiro, ele não pode deixar uma vida de frustrações. Amor verdadeiro não pode se contentar com falhas emocionais. Nós precisamos romper as barreiras. Sabe, e eu e a Ana, enquanto estávamos vindo para cá, eu falei, como nós vamos ministrar? Ela falou, deixa fluir. Eu falei, eu vou falar um pouco sobre o princípio e você fala a aplicação prática. Então, quando eu falo de combustível emocional, eu vou pedir para você compartilhar o que isso significa dentro da nossa mudança de mentalidade aqui para os nossos irmãos. Como eu falei, né, eu era uma pessoa muito amargurada, né, eu trazia meus traumas comigo. Nós casamos e a gente casa achando que o outro vai fazer a gente feliz, né? E está tudo bem. Só que nós precisamos também buscar essa felicidade, né? Nós precisamos lutar por essa felicidade. Eu não entendia isso. Eu achava que o Felipe que tinha que fazer, o Felipe que tinha que falar, né? Porque eu não tive isso na minha casa. E a gente carrega isso para o nosso casamento. A gente acaba colocando no nosso cônjuge o que os nossos pais deveriam ter feito, né? E eles têm os motivos dele também. E eu não tinha isso, então eu esperava receber isso dele. Eu não falava eu te amo, mas eu queria ouvir dele eu te amo, né? E como eu falei no começo, quando eu recebi essa transformação, e é todos os dias, tá, gente? Todos os dias a gente tem que buscar por essa transformação. Todos os dias a gente tem que alimentar o que Deus fala sobre nós e trazer isso para a nossa casa. Então todos os dias eu trabalho. Eu falo primeiro e eu vou ouvir depois, né? Eu falo primeiro e eu vou ouvir depois. Eu trabalho as minhas expectativas no meu relacionamento. Hoje eu tenho esse discernimento, graças a Deus, né? Uau, que incrível. Porque, amigos, sabe o que eu entendi? Que maturidade num relacionamento é você entender que amor é algo muito intencional. E que você tem que ser capaz de entregar. Quando a Ana Paula fala, eu falo primeiro, eu sei que tem algumas mulheres que pensaram assim, eu também falo. Mas nem sempre o falar primeiro é falar a coisa certa. Lembre-se, entregar o combustível errado é muito prejudicial. Tem pessoas que estão falando palavras achando que estão motivando os outros. Mas na verdade você está destruindo o sonho de alguém. Às vezes eu vejo uma senhora uma vez me procurou e falou assim, eu não aguento mais meu marido, ele não vence, ele não faz nada, ele isso, ele aquilo outro, ele não consegue avançar. Eu olhei para ela e falei, parabéns. Ela falou, o que foi? Você tem exatamente o marido que você merece. Você alimenta ele com as palavras que tornam ele esse carro com esse combustível ruim. Só que infelizmente parece que a consciência das pessoas por vezes é corrompida. A Bíblia fala que o diabo cega o entendimento do povo. E nesse momento, senhoras e senhores, eu creio que Deus está querendo libertar a nossa mente de fato, para que você entenda que quando você fala, você está criando novas realidades. Quando você declara, você está fazendo o que Deus fez lá no Gênesis. Imagina se Deus tivesse olhado para a terra e dissesse assim, haja luz. Nasceu a luz, Deus fala, apaga a luz, agora eu não quero mais luz. Acabava a luz. Tem gente que está morrendo pela própria boca. Tem gente que infelizmente está deixando de prosperar, porque tem usado as palavras como a principal arma de Satanás. Deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera. Se você e o seu cônjuge comessem as suas palavras, vocês seriam nutridos ou envenenados? É porque tem pessoas que liberam palavras sobre o cônjuge que envenenariam eles. Se você chama seu marido de fraco, não espere ter um forte.
A Ana Paula, ela aprendeu uma coisa tão poderosa, que há um tempo atrás, quando eu estava na pior fase da minha vida, eu tinha quebrado, a gente estava vivendo um momento muito difícil, de repente ela olhou para mim e falou assim: você é um rei. Eu olhei para ela e falei: eu sou um rei? Só se for um rei incidente, né? Deixa eu te falar, eu não me via como um rei, porque eu tinha caído de novo numa falha que em outro momento eu já tinha caído, sabe? Eu tinha visto tudo que eu construí se desmoronar na minha frente, mas ela olhou para mim e disse: você é um rei. Eu vou declarar a partir de hoje que você é um rei. Eu olhei para ela e falei: eu acho que você é maluca. Também. E ela olhou para mim e falou: não tem problema, mas eu vou declarar que você é um rei. E toda vez que ela acordava, ela dizia: bom dia, rei. Gente, isso incomodou muita gente já. Por que você chama o Filipão de rei? E aí o Espírito Santo virou uma chave na minha cabeça: irmão, se tu é um rei, declare que ela é uma rainha. E hoje, se você pegar meu telefone, está escrito assim: meu amor, minha rainha. E se você for lá no telefone dela, está escrito assim, ó, rei. Gente, naquele momento, eu não precisava de uma mulher que falasse dos problemas financeiros. Eu não precisava de uma mulher que falasse das batalhas que eu já tinha vivido. Eu não precisava de alguém que jogasse na cara os erros que eu já tinha cometido. Eu precisava de uma esposa que enxergasse um futuro que fosse diferente do meu presente. O que eu quero dizer com isso é que talvez alguns de vocês aqui hoje estão precisando simplesmente mudar as palavras que falam. Porque se você, minha amiga do coração, olhar para esse homem abençoado e disser que ele é um príncipe, talvez ele deixe de ser um... Não, eu não falei isso. Quem falou foi você. Deixa eu te dizer, se você disser que ele é um príncipe, talvez ele pare de se sentir um perdedor. Porque reis carregam autoridade, reis carregam domínio. Ela me via lá caído, como se eu tivesse perdido a autoridade. Ela dizia: fica de pé, você tem uma coroa na sua cabeça. Ela me via lá sem o recurso financeiro e ela dizia: rei tem direito a governo. Ela me via nas circunstâncias mais adversas e ela dizia: levanta. Ei, o que você tem falado para a pessoa que anda com você? Mas por outro lado, amigos, eu como esposo, tive que entender também que não basta uma mulher profetizar sobre sua vida a vida inteira. Tem homem que a esposa está há 10 anos profetizando sobre a vida dele, está há 15 anos profetizando sobre a vida dele. Amigão, Deus não vai descer do céu e fazer o seu papel. Se tua esposa diz que tu é um vencedor, levanta em nome de Jesus e vence. Se tua esposa diz que tu é um campeão, levanta e vence. Se ela diz que você é capaz, para de se entregar. Hoje é uma noite que eu creio que Deus vai quebrar uma maldição de palavras que tem destruído relacionamentos aqui. Sabe, a pastora Márcia falou: prepara o que vocês quiserem, vai mudar tudo na hora. E está mudando tudo mesmo, eu não estou nem aí. Sabe por quê? Quando Deus muda, irmão, é porque Ele deu um passo à frente. Toda vez que Ele der um passo à frente, eu vou dar um passo atrás. Entende? É Ele, é sobre Ele. Quando a Ana, nessa época, começa a falar palavras me chamando de rei, eu tive que entender um princípio do amor. Que amor, ele tem que ser aprendido e praticado. Entende uma coisa? Você casou apaixonado, você casou cheio de desejo, meu irmão. Quando você casou, você só pensava, sabe de quê? O quanto você ia ser feliz. Tem um povo que meio quinta série, né? Eu falo assim, eles dão um sorriso, tipo, já sei no que eu pensava. Deixa eu te dizer, quando você casou, você achou que as coisas iam ser tranquilas. Eu casei, eu achei que a Ana Paula ia ser aquela mulher que eu ia chegar em casa e encontrar ela super produzida todo dia. Quando eu entrasse, o jantar ia estar pronto. Ela ia olhar para mim e ia dizer assim: meu rei, meu amor, jante e daqui a pouco sirva-se. Sua toalha já está ali. Olha, já organizei sua roupa. Eu casei imaginando que ia ser assim. Mas de repente você entende que isso são expectativas da paixão. Mas quando você vai para a vida real, amigão, você precisa aprender a amar. Você precisa praticar o amor.
E eu achei que você já ia trazer o jantar. Entendeu? Eu achei que você ia chegar com jantar pra gente jantar, né? Com um presente bonito, flores. Mas não foi assim. Pois é, porque amor nunca é algo que simplesmente acontece. Amor é algo que se constrói. Amor é algo que se todos os dias você precisa aprender uma coisa nova para poder nutrir o seu amor. Todos os dias você vai ter que entender que às vezes esse desejo da sua esposa de que você traga o jantar, ele carrega uma recompensa poderosa, sabe? Às vezes ele vai ativar uma recompensa a partir de uma pequena ação que você faz, gente. É incrível. Mas quando você alimenta o amor da maneira correta, você ativa na pessoa a cura das dores dela, a libertação dos males dela. Você ativa na pessoa coisas tão poderosas a partir de um pequeno gesto de amor. Mas nós demoramos para aprender isso. Aí ficamos vivendo essa vida com um amor meio sem direção. Amor que não tem alvo. Amor que vai de qualquer maneira. E aí começamos a preencher a vida com outras coisas. Porque naturalmente, quando você pensa que não está muito bom, aí você começa a fazer o quê? Começa a colocar muito trabalho dentro de casa. Porque é mais fácil passar tempo no trabalho do que ouvindo a tua mulher. Eu acho que essa mexeu com alguém aqui. É mais fácil sair com os amigos do que aprender a amar. É mais fácil você ocupar a sua mente com todas as outras coisas que você considera prazerosas. Eu vejo caras que gastam tempo aprendendo a jogar futebol, a fazer parte de grupo de futebol, grupo de network, mas não gasta tempo investindo no relacionamento com a própria esposa. Sério, eu já fui assim. Um pouquinho. Brincadeira. Muito, Algumas irmão, vezes. não foi pouquinho não. Algumas vezes. Mas já que está mudando tudo, tem algo que eu preciso fazer. Por favor. Eu sinto aqui no meu espírito que tem mulheres aqui hoje que veio assim, é tudo ou nada. Que estão cansadas, que estão tristes, que estão sem saber o que fazer, com quem falar, o que orar, porque já ora e nada acontece. E eu quero contar um testemunho que aconteceu no momento que a gente estava assim, no fio assim, no fiozinho bem, sabe quando a linha está quase estourando? Eu lembro que eu entrei no banheiro, que o Senhor tem alguma coisa com banheiro, eu não sei se vocês, né, compartilham do mesmo local, mas eu recebo muito do Senhor quando eu estou no meu banheiro. E nesse dia eu estava muito triste, eu estava chorando muito. E eu olhei assim para o céu, para o teto, e falei: Senhor, eu, Ana Paula, não tenho mais oração, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais emocional. Eu preciso do seu auxílio, eu preciso da sua ajuda. Mas tem que ser hoje. Porque se não acontecer nada hoje, amanhã eu estou pegando a minha filha e estou indo embora. E, gente, foi a primeira vez que eu ouvi aquela voz suave, rápida, mas muito assertiva. Deus falou comigo assim: vocês são um. Se ele está fraco e você está forte, ore como se fosse ele. E na hora eu levei um susto assim. Mas eu já tinha decidido, eu falei com o Senhor que se Ele me ajudasse, eu iria fazer o que Ele estava me mandando, eu ia obedecer à vontade dEle. E mais cedo eu tinha conversado com uma amiga que trabalhava com a gente, uma pastora, a pastora Leia, e ela me orientou, e ela me orientava sempre, foi uma pessoa que me ajudou muito nesse processo. E mais cedo ela tinha conversado comigo e falado: Ana, não desiste do seu casamento. Não desiste da sua família. Não desiste do Felipe. O Senhor tem um plano na vida de vocês. O Senhor tem um plano na vida do Felipe e Ele precisa de você do lado dele. Só que a situação não mostrava isso. A situação, o jeito da gente, assim, o nosso convívio não mostrava isso. Mas nessa noite, quando eu fiz essa oração, eu entendi. Eu falei: Senhor, eu vou te obedecer. E a partir daí, quando eu comecei a fazer
uma oração todos os dias, porque eu falei, eu vou fazer todos os dias até eu ver essa rocha romper. Eu falei, eu vou orar como se fosse ele. E aí todos os dias eu me ajoelhava e falava, aqui é o Felipe, eu estou cansado, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Eu preciso de uma libertação. E foi onde as coisas começaram a acontecer. Mas você não tem noção onde é que ela fazia isso. Pera, calma. Segura, que agora vocês vão entender. Ela não fazia isso escondido, porque tem gente que tem coragem de fazer isso escondido. Mas você tem que aprender que batalha não se batalha escondido. De vez em quando você tem que botar a cara para bater. Primeira vez que ela fez essa oração, ela sai de dentro do banheiro, eu estou deitado. E eu estava naquela fase que a gente fica relativizando as coisas. E aí eu olho, pastor Gédio, estou deitado assim, falei, vou fingir que estou dormindo, né, cara? Porque senão daqui a pouco ela vai começar a reclamar. E aí eu olho e ela ajoelha do lado da cama e começa, Senhor, aqui é o Felipe. Falei, não, peraí, agora eu acho que ela bateu o parafuso mesmo, de verdade. Bateu a biela, sabe quando batia a biela? Falei, colou o giclê, certeza, irmão. As irmãs estão pensando que é língua estranha, né? Colou o giclê, né? E aí eu olho e falo assim, cara, o que ela tem? Ela está orando como se fosse eu. Daqui a pouco ela vai querer ser o homem da casa. Aí ferrou. Aí, mas eu vou deixar passar. Isso aí eu vou deixar passar. Ela terminou, orou, tal. Daqui a pouco, no outro dia, a gente morava num apartamento no Lago Norte. Aí eu tô lá deitado, tomei um banho, deitei. Ela foi tomar o banho dela e dava para ouvir ela às vezes lá fazendo as orações dela. E eu sem orar, irmão, eu estava daquele jeito. E aí eu olho e ela começa a orar lá dentro do banheiro. Senhor, aqui é o Felipe, Senhor. Meu Deus, o Senhor sabe que eu estou fraco, eu preciso levantar. Eu preciso amar minha esposa, eu preciso cuidar da minha filha. Eu falei, eu vou ligar para o pastor amanhã, cara. Tem alguma coisa séria acontecendo. Essa mulher enlouqueceu. E eu vou cuidar dela, porque senão daqui a pouco ainda vai sobrar para mim o B.O. Liguei para o meu pastor. Pastorzão, tem alguma coisa errada aqui, cara, preciso de ajuda. Ele foi lá. O que foi, Filipão? Eu falei, cara, a Ana Paula está orando como se fosse eu, cara. Não tem sentido. Aí ele começa a rir. Ele fez assim, ele fazia assim, Deus te deu exatamente a mulher que você merece, meu amigo. Sabe por quê? Porque se essa mulher não tivesse fé para orar como se fosse você, você talvez nunca ia conseguir sair da frieza que você está. Fiquei um pouco mexido com aquela palavra dele. Mas Deus começou a fazer uma obra. E um certo dia, eu levanto e resolvo orar junto com ela. Deus fez uma grande cura naquele processo na nossa vida. E eu me lembro que, alguns meses depois, a Ana entrou em depressão. Porque a cura, muitas vezes, ela precisa expor as nossas feridas. E nesse processo, uma ferida dela apareceu. Eu fiz feridas também. E nesse processo eu lembro que a Ana entrou numa depressão, ela engordou muito, ela chegou a pesar muito, ela, meu Deus. E ela olhava para mim e ela parou de orar, ela começou a ficar deitada, ela não queria levantar, ela não queria ir para a igreja, ela não queria fazer nada. Eu falava, vamos fazer alguma coisa? Ela falava, não, hoje tem culto. Ela falava, não estou afim. E aí eu olho para ela e falo, Deus, o que eu faço? Aí Deus diz para mim assim, ó, faça por ela aquilo que um dia ela fez por você. Aí vai lá eu, ajoelho do lado dela na cama e falo, Senhor, aqui é a Ana. Se a tua palavra diz que nós somos um, eu vou orar como se fosse ela. Essa depressão vai sair da minha casa, irmão. Ela começou a rir, chorar, levantou, ajoelhou, me abraçou, chorou, orou, levantou, ajoelhou, me abraçou, chorou, orou, levantou para a glória do Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui para dizer que funciona. Quando Jesus está presente, funciona, irmão. Me ajuda aí, irmão, em nome de Jesus. A Bíblia fala que o amor é o elo perfeito, pastor Gédes. E me diga se não foi um gesto de amor a Ana orar como se fosse eu. E é esse elo que muitas vezes fortalece a gente. Você precisa estabelecer um elo perfeito na sua vida. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor não corrige tudo de imediato, mas ele abre caminho para toda cura.
Quem se sente amado floresce, amigos. Quem não se sente sobrevive. Amar é uma decisão muito poderosa que alguém toma em favor de outra pessoa. Ana Paula tomou uma decisão muito poderosa a meu favor. Deixa eu te dizer, o amor é a recompensa do merecimento, é a escolha da entrega. Quando você ama na linguagem certa, o outro entende sem tradução. Deixa eu te dizer, quando você ama bem direcionado, você muda o coração, a mente, até o destino das pessoas. O amor não é teoria, é prática, é ação, é consistência. Eu ia falar justamente desse, porque quando nós mulheres nos levantamos dentro da nossa casa com prática, ação e consistência. Repete comigo: prática, ação e consistência. Mas vocês vão falar com mais animação, em nome de Jesus. Há uma batalha espiritual aqui hoje, gente, acreditem. E vocês precisam falar assim: hoje é o dia que acaba o meu luto na minha casa. Hoje é o dia que eu me levanto na minha casa e coloco aquele demônio de depressão, de ansiedade, de tristeza para fora do meu lar. Amém? Amém. Eu posso ouvir um amém? Amém. Então vocês vão trabalhar em prática, ação e consistência. Muitos me perguntam o que você fez. Eu falo, gente, não é nada mirabolante. É leitura da palavra, é jejum, é oração. São 3 chaves poderosas que o Senhor nos ensina. E muitas vezes nós estamos procurando e não está nada de errado, está tudo certo, mas vocês precisam colocar em prática. Quantas palavras são liberadas aqui? Às vezes a gente vem para um culto como se fosse algo normal. Hoje em dia nós falamos de Deus como se fosse algo normal. Deus não é normal, gente. Deus não é normal. As coisas que Ele faz, as coisas que Ele fez na minha vida e na vida do Felipe, eu paro assim às vezes e fico assim, como assim? Tudo que nós construímos, sabe? Ah, mas para você é muito fácil. Não, não foi fácil. Se eu for contar aqui a nossa história, nós vamos ficar aqui num congresso o ano todo e eu não vou conseguir terminar. Porque quando nós contamos o nosso testemunho, é aqui em alguns minutos. Mas foram dias e dias de choros, de lágrimas. Desisto, não desisto, vou, não vou. Sabe? Mas nós precisamos confiar e acreditar naquele que falou: eu sou o Deus que faço todas as coisas. Eu sou o Deus que liberto. Eu sou o Deus que salvo. Eu sou o Deus que curo. Amém? E Deus é amor, e quando o amor entra, a insegurança sai. Sabe, a ausência do amor adoece a alma, amigos. Mas a presença do amor cura a alma. Então nós precisamos entender que hoje a grande ativação dessa noite aqui é sobre melhorar a nossa forma de amar. O amor é como uma semente que nunca volta vazia. Ele pode levar tempo, mas sempre vai frutificar. O amor verdadeiro insiste, mesmo quando a vontade de desistir bate. Nós acabamos de falar isso aqui. E toda crise tem mais chance de passar quando o amor permanece presente. O problema é que nós queremos superar as crises colocando a raiva, o ódio, sabe, a mágoa, a ofensa à frente. Não, crises não passam com esses sentimentos, elas performam com esses sentimentos. Tem gente que não entendeu Romanos 12. Você se deforma quando você se adapta ao ódio, à mágoa, à crise e a essas coisas. Mas você performa quando você entende o que é o amor. Você nunca perde tempo quando você decide amar alguém. Você perde tempo quando desiste de amar alguém. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ó, eu não vou perder tempo. Eu vou te amar para sempre, em nome de Jesus. Ela te disse um amém. Um gesto de amor pode reescrever histórias que a dor tentou apagar. Deixa eu te dizer. Às vezes as pessoas chegam para a gente e falam assim: admiro tanto vocês, eu queria ter um casamento igual ao seu. Aí eu falo: pede um pouco melhor, irmão. Você não tem ideia das tretas que a gente teve que passar. Eu não fui um filho que teve a presença do meu pai como um modelo para poder dizer eu sabia o que fazer. Eu não vi um exemplo. Eu precisei entender como funcionava na prática. Para isso,
muitas vezes eu feri, muitas vezes eu errei. Acredite, eu omiti, eu tomei decisões que hoje eu não tomaria de forma alguma, sabe? Eu pensei em abandonar muitas vezes, eu pensei em desistir, eu fui omisso no meu papel de sacerdote. Mas sabe uma coisa? Todas as vezes que eu olhava para Ana e ela com esses gestos demonstrava que não ia desistir, parece que tinha alguma coisa que vinha de dentro assim e falava: cara, essa mulher merece que você se levante de novo e tente um pouco mais. Sabe, a Ana tem essa característica, amigos. Ela não é uma mulher que fica falando em desistir. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui como testemunho. A Ana nunca foi uma mulher que me botou de frente da parede para dizer assim: olha, está faltando isso, você não consegue isso, você é aquilo, você não avança, você não dá conta, você é fraco, você mentiu, você é aquilo outro. Irmão, até quando eu errei, quando ela me botava na parede, ela dizia assim: me explica, por que você fez isso? Aquilo me constrangia, porque de verdade, toda vez que você coloca o outro na parede e você tenta arrancar dele na força, você está simplesmente distanciando aquilo que poderia ser a cura. Para com isso. A gente está brigando no lugar errado, irmão. Satanás não precisa fazer muita força em algumas casas, sabia disso, Felipe? Porque as pessoas fazem mais força do que ele. Ele só precisa assoviar que a pessoa termina o serviço. Amigos, um gesto de amor pode reescrever histórias que a dor tentou apagar. A dor tentou apagar a nossa história. Hoje, está pregando aqui, está sendo, realmente eu estou tendo essa mesma sensação sua, é como se um novo tempo estivesse abrindo na nossa vida. Porque a gente nunca teve a oportunidade de falar dessa forma. Mas, irmão, eu causei muita dor na Ana. Muita dor. As mulheres que estão aqui, por vezes algumas mulheres falam: nossa, Filipão, você é benção, assim, irmão, você não tem ideia o tanto que eu dei o trabalho. Nossa, Filipão, mas como assim? É grosseiro. Tempo de qualidade, zero. Eu não sabia nem o que era tempo de qualidade. Vamos sair para jantar? Vamos. A gente jantava um jantar de R$5.000. Desculpa falar preço. Mas num jantar de R$5.000 ela não tinha 5 minutos de atenção. Ô bonitão, minha amiga, você está dizendo que precisa de dinheiro? Às vezes o que você precisa é aprender a ser a coisa mais valorosa diante da coisa que tem mais valor. E eu disse para ela esses dias, a gente em casa, na varanda de casa, a gente pediu uma salada, pediu um carpaccio, e a gente estava lá, nós dois comendo, era umas 11 horas da noite, né? E eu olhei para ela e falei assim: cara, você lembra quando a gente estava nos melhores lugares, mas parecia que a gente estava muito vazio? E ela lembra, eu falei: pois é, hoje a gente está na varanda de casa, comendo uma salada simples, um carpaccio simples, mas a gente está tão cheio, a gente está se curtindo tanto, a gente estava afim de estar um com o outro. Irmão, eu aprendi a largar, e olha que é uma batalha, irmão, botar o celular de cabeça para baixo. Esse celular não é meu, só para deixar claro que essa capinha não seria minha. Só que tem gente, pastor Gédson, que você fala assim: bota o celular de cabeça para baixo para dar atenção para sua mulher, ele faz assim, ó, cabeça para baixo. É porque assim está de cabeça para baixo, né? Ei, muitas vezes o que a Ana queria era simplesmente um tempo de atenção. O livro As 5 Linguagens do Amor fala sobre isso, tempo de qualidade. Essa sempre foi a maior linguagem da Ana. Tinha dia que eu não entendia, cara, porque eu não sei se a esposa de vocês faz isso, mas ela fala assim: quero conversar. Aí você fala: uai, então bora conversar, bora. Ela deita, olha para você e fica te olhando com aquele olhar de esperança. Tipo assim. Aí você fala: você queria conversar? Aí ela: eu estou aqui para isso.
Aí você fala, nossa, entendi. E ela fica te olhando. Vamos assistir um filme? Vamos. Tá bom, senta para assistir o filme. Sentada do lado. Era o prazer de ficar perto, era o prazer de estar junto, sabe? Estar junto, muitas vezes, cura mais do que os melhores restaurantes. Estar junto. Não adianta você estar nas melhores viagens, estar distante. Não adianta você estar andando no melhor carro e parece que está cada um andando no seu automotor. Estar junto é ter tempo de qualidade. E no dia que eu entendi que essa era a linguagem de amor da Ana, aí eu passei a mudar alguns comportamentos. Uma mudança de comportamento simples muda tudo, amigos. Vou dar um exemplo para vocês. Você quer ver a Ana ficar feliz? Eu vou deixar essa para talvez você que tem uma esposa que tem linguagem de tempo de qualidade. É assim, ó. Sexta-feira, os meninos vão ficar com a vovó, com a babá, e nós vamos sair para jantar só nós dois. E depois nós vamos lá para um hotel, só nós dois. E nós vamos dormir agarradinhos, só nós dois. Aleluia, né? E depois eu não vou falar mais. Mas só nós dois. E graças a Deus, depois, parece que no outro dia de manhã a gente acorda, toma um cafezinho da manhã no hotel. É bom aquele cafezinho da manhã de hotel, né? E tá só nós dois. Irmão, você fica muito, mas muito, muito. Ela fica muito feliz, cara. Muito. E muda completamente a atmosfera da casa. Sabe por quê? O amor tem um poder de mudar a atmosfera. Só que não adianta você querer que o outro reaja da maneira que você vai reagir. Eu acho que ela teve alguns aprendizados no processo também. Porque por vezes, nunca foi minha linguagem tempo de qualidade, irmão. Você conversa comigo 5 minutos, você é meu melhor amigo. Só que a minha linguagem de amor é toque físico. Eu amo quando eu estou trabalhando e a Ana passa e faz assim, ó. Lindão. Gente, aquilo me dá um arrepio. E não é nem que eu quero sair correndo para nada, não. Mas quando ela... Às vezes eu estou dirigindo o carro, ela faz assim. Nossa, amor, você está tão lindo hoje. Às vezes ela bota a mão na minha perna. Às vezes eu estou trabalhando, ela passa por mim, olha e fala assim, vai lá, avança. Ei, toda vez que ela coloca as mãos em mim, pastor Jedson, pastor Helenice, é como se ela estivesse me enchendo de uma carga de coragem. Quando eu vou ministrar, não sei se vocês já perceberam, mas uma das coisas que eu sempre peço para a Ana fazer, se eu estiver na igreja, eu coloco minhas 2 mãos e falo para ela, ora por mim e me abençoa. Ela bota as 2 mãos sobre minhas mãos. Naquele momento que ela bota, me abraça, irmão. É como se eu estivesse recebendo a maior porção de amor que eu poderia receber antes de subir no altar para falar do amor que é sobre o nosso amor, que foi Ele que curou a gente. Só que muitas vezes a Ana, ela falava assim, peraí, ele não curte muito esse negócio de tempo de qualidade? Não, era diferente. E eu, do outro lado, falava assim, meu Deus, eu abraço, eu amo, eu dou presente, eu faço isso, eu falo aquilo outro. Mas ela não entende. E o que ela queria era só que eu estivesse presente. Está fazendo sentido para alguém aqui? E é engraçado que hoje, porque antes, quando eu demonstrava que eu queria um pouquinho da atenção dele, que ele não dava, eu ficava com raiva. Então assim, às vezes ele está no celular, eu falo, amor, e ele está lá. Amor, amor. E aí eu saía com raiva. Hoje não, eu falo para ele, amorzinho, eu estou falando com você, amor. Olha para mim, estou falando com você. Ela fala desse jeito. Aí ele olha, sabe, a gente tem que ser dinâmica, né? Nós mulheres, nós carregamos isso, nós somos dinâmicas, nós somos autênticas, não somos? Somos ou não somos? E nós precisamos colocar isso em prática, né? É melhor do que ficar com raiva, porque a raiva ela não traz um sentimento muito bom, acaba com o nosso dia, a atmosfera fica ruim. Se você estiver em casa, então, você passa aquilo para os seus filhos ficam agitados e vira um peteco, gente, né? Então a gente muda, amorzinho, estou falando com você, querido, olha para mim. Aí ele olha.
Sabe o que eu aprendi? Que o amor é a língua universal que até corações feridos entendem. Que você não transforma pessoas com críticas, mas com amor e paciência. Que quem ama de verdade é lembrado para sempre. E o amor não é sobre perfeição, é sobre presença constante, mesmo em meio às imperfeições. O amor que você dá hoje pode ser a cura de alguém amanhã, senhoras e senhores. E é impossível amar intencionalmente e não causar um impacto duradouro na vida de alguém. Sabe, o amor muda a atmosfera na casa, no casamento, no trabalho, na vida, aonde você estiver. Porque amar nunca foi uma fraqueza. Amar é a arma mais poderosa que um ser humano pode ter para viver uma verdadeira transformação. Então, se eu puder te dar um conselho hoje, é aprender a amar. Porque talvez até aqui você esteja aprendendo a resolver problemas. E você só cria problemas. Talvez você tenha feito muitos cursos recentes de como ficar rico, como desenvolver um novo negócio. Talvez você esteja vivendo tantas coisas, focado em tantas coisas, mas esquecendo da coisa mais importante. Você faz a escola de profetas, faça a escola do amor. Porque a Bíblia diz que quando houver profecias e tiver amor, o amor é maior do que as profecias. O amor é maior do que as palavras. Nós deveríamos ter a escola do amor. Aí, quem sabe? Quem sabe? Sabe? Eu quero provocar você nessa noite. Nós saímos tudo do script aqui, irmão. Quero provocar você nessa noite a ser intencional de hoje em diante, em aprender a amar. E sabe o que poderia ter acontecido há 8 anos atrás, se eu tivesse divorciado da Ana Paula? Se eu tivesse escolhido ter outra mulher, como o diabo tentou fazer na minha vida? Se eu tivesse escolhido abandonar tudo que eu estava construindo junto com ela? Deixa eu te dizer o que teria acontecido. Eu não estaria aqui hoje. Um projeto de Deus tinha sido abortado. Porque eu creio que o que nós estamos fazendo aqui hoje é gerando, está nascendo aqui hoje um projeto de Deus, que Ele já falou muitas vezes que a gente faria isso em muitos lugares do mundo. Só que se a gente tivesse parado lá atrás, tinha sido abortado, entende? O aborto é algo que veio prematuro, é algo que veio antes da hora, é uma perda. E sabe de uma coisa? A gente não teria a Bia. A Ana falou isso ontem, no aniversário de 21 anos. Nosso CNPJ fez 21 anos ontem. E ela falou assim: se a gente não tivesse permanecido, a gente não teria a Bia. A Bia é aquela que carrega a alegria. A Ana Beatriz, ela veio para me provar que eu sou capaz de lidar comigo mesmo. Ela é perfeita. Vocês gostaram dessa, né? A Ana Luísa já era nossa filha. Talvez seria uma criança hoje depressiva, uma pré-adolescente, como essas que a gente andou vendo por aí. Andei vendo esses dias uma notícia do assalto de uma roleta russa. Vocês viram isso? Tem criança aqui? Se tiver criança, levanta a mão, os pais. Tem? Pai que tem filho. Deixa eu te dizer uma coisa. Roleta russa foi uma adolescente. Os outros adolescentes na sala ficavam excitados. E ela ficava pulando de adolescente em adolescente. O primeiro que ejaculasse tinha o tiro da roleta russa. E ela engravidou sem saber de quem era o filho. Isso é fruto, sabe por quê? Família desestruturada. Eu dou graças a Deus porque eu escolhi permanecer, eu escolhi amar, porque minha filha tem proteção. Minha filha esses dias passou mal na escola, pastor Jedson. Eu contei aqui no domingo para vocês. E ela teve uma crise de ansiedade, porque ela estava preocupada se ia conseguir passar na prova, e ela disse que
deu uma crise de ansiedade, ela desmaiou, e eu fui lá na escola, na hora, onde a gente estava, ligaram, eu falei, para tudo, acabou, vamos agora. Foi eu e a Ana, chegamos lá, eu entrei, peguei ela, olhei para ela, vi que o negócio dela era completamente emocional, dei um abraço nela, falei, filha, tudo bem com você? Ela falou, eu estou mais ou menos, pai. Eu falei, deixa eu te falar, vai ficar tudo bem, eu estou aqui com você, vai ficar tudo bem. Peguei minha filha, chamei ela para almoçar, pastor Anderay. Olhei para ela e falei assim, filha, o que aconteceu com você, eu sei o que foi, mas eu vou te falar o que eu espero de você. Ela, o que você espera, pai? Eu não espero perfeição, só espero que você nunca desista. E se você nunca desistir, eu te garanto que eu nunca vou desistir ao teu lado. Eu vou ser sempre um pai presente, um pai que vai estar caminhando com você, lutando por você e te incentivando independente da dificuldade. Irmão, ela encheu o olho de lágrimas, ela ficou num olhar de esperança. Sabe o que aconteceu? Ela passou na matéria. Se você desiste, você pode estar destruindo o futuro de alguém. Se a gente para naquele momento, a gente não teria o Emanuel, gente. E o Emanuel hoje é a história mais incrível que a gente tem para contar. Porque o Emanuel foi um grande milagre ao ser gerado. O Emanuel foi um grande milagre ao sobreviver a primeira vez à UTI, ao sobreviver a segunda vez à UTI, a terceira vez à UTI. E no dia que nós descobrimos que o Emanuel tinha uma alteração genética, que ele tinha uma síndrome chamada T21, nós olhamos um para o outro, e ali eu entendi que se a gente tivesse desistido, irmão, um amor inexplicável deixaria de ser contado. Eu olho para o meu filho hoje, e eu consigo olhar ele de uma maneira que eu nunca olhei nenhum ser humano. Mas eu olho para todos os seres humanos e consigo olhar da maneira que eu olho ele. O que você quer dizer com isso, Filipão? É que quando você recebe um filho, um presente de Deus, como o Emanuel, que hoje é um milagre. Uma pessoa disse que ele só ia ter dente quando tivesse 5 anos. Ele hoje já está com 5 dentes. Não, está com mais. Já está com mais? Pai é assim, gente, relaxa. Pai conta 5, tem 7 já. Isso é sinal de hombridade. Deixa eu te contar. O Emanuel, quando ele estava no primeiro dia na UTI, a gente estava junto. Quando ele foi na primeira consulta, a gente estava junto. Quando a gente venceu a segunda UTI, a gente estava junto. Quando a gente apresentou ele para Jesus, a gente estava junto. Quando a gente, você sabe, e Deus tem ministrado algo na minha vida sobre a vida do Emanuel, que assim, é difícil eu até falar, irmão, para mim é um negócio que muda completamente minha... Deus tem falado comigo assim, filho, todo mundo carrega uma coisa especial. O problema é que o diabo coloca todo mundo na mesma prateleira. Aí você fica se comparando com os outros. Você olha para a tua vida, olha para a tua esposa e quer comparar ela com outras pessoas. Irmão, olhe para a tua esposa e veja que ela carrega algo especial. No dia que você fez uma aliança com ela, você assumiu a característica de olhar ela na individualidade dela. E eu preciso quebrar hoje, em nome de Jesus, essa visão de querer olhar para a sua esposa ou para o seu marido colocando ele na mesma prateleira que as outras pessoas. E o médico disse, as crianças que têm T21, elas vão demorar 5 anos para ter dente. O Emanuel já tem mais de 5 dentes. O médico disse, pode ter 21 tipos de doença. O Emanuel não tem nenhum tipo das 21 doenças. Deixa eu te dizer uma outra coisa. Disseram que ele ia demorar uns 5 anos para poder começar a andar. Irmão, ele já está ficando em pé sozinho no berço. Ei, disse, a outra falou, ele vai demorar para falar. Sabe qual foi a primeira coisa que ele falou? Mamãe. Não foi. Ele falou, papai. Sabe por quê? Alguém não desistiu. Alguém não desistiu, irmão. Se você não desistir, em nome de Jesus,
Deus vai te entregar presentes da sua persistência. E eu estava no último Legendários agora, Nice. Aí estou lá ministrando, falando que eu tive muita dificuldade de lidar e assumir essa questão. Porque eu pensava, o que as pessoas vão dizer? Irmão, nós oramos pela irmã que estava com a perna aqui trincada, a irmã até hoje está andando aí, irmão. Oramos pelo outro irmão lá agora, o jogador de futebol em Alphaville, o cara com o pé quebrado. Ele está com exame de pé quebrado, está andando normal, está vivendo normal, porque ele foi curado. Aí o inimigo olhava para mim e dizia assim, o que é que vão pensar de você? Quando você disser que o seu filho tem uma característica atípica. E eu por muitas vezes tentei esconder, tentei negar, tentei falar as coisas como se fosse só um testemunho lindo, romantizando as coisas. E aí lá no Legendários eu liberei essa palavra. E um cara, fortão, posturado, começou a chorar. E depois eu recebi o testemunho que ele estava pronto para deixar a esposa junto com um filho que tem T21, com 6 meses que a criança nasceu, porque ele não aceitava aquilo que eles estavam vivendo como algo que veio da parte de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que você hoje chama de maior dor no seu casamento, os desafios do seu casamento, vão ser as principais armas que Deus vai usar para curar outros casamentos. Você não deveria nesse momento estar querendo desistir pela sua dor. Você deveria estar enxergando na sua dor o tamanho do seu propósito. Pode falar. Você quer falar sobre isso, eu sei. Gente, meu Deus. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Às vezes você pode estar pensando que você é uma improvável, que Deus não te escuta. Toda oração que você faz é uma semente. E nada aos olhos do Senhor fica esquecido, fica abandonado. A gente esquece. Tem orações que a gente faz, que acontece, e a gente fala, gente, mas agora eu lembrei, eu orei. Mas o Senhor, Ele não esquece de nenhuma oração. O Senhor, Ele não esquece de nenhuma lágrima que a gente derrama aos pés dEle, na presença dEle. Às vezes pode estar um caos, e vem uma avalanche. Porque é assim, quando a vitória está perto, vem alguma coisa para nos estremecer, para a gente ficar triste, para a gente questionar, porque a gente é bom para fazer isso, né? Nós somos bons para falar tantos porquês para o Senhor. Hoje nós estávamos ali, nós estamos mudando a empresa de um local para o outro. E eu andei na casa inteira e falando, Senhor, muito obrigada pelo tempo que o Senhor nos deixou aqui. Porque aqui o Senhor nos fez sonhar grande. Aqui o Senhor nos fez falar sobre a Tua palavra. Aqui famílias foram abençoadas, nós fomos abençoados. Como nós crescemos aqui dentro deste lugar. E eu fui agradecendo porque todas as vezes, nas piores situações que eu vivi, quando eu comecei a agradecer, as coisas começaram a mudar. Eu lembro quando o Emanuel estava na UTI, estava tendo um evento lá no IPCA, o Voa. E aí eu lembro que o Bill Johnson começou a ministrar, e naquela hora Deus falou comigo, começa a agradecer. Sabe quando o pai está bravo, chama o filho assim? Agradece. Olha onde seu filho está vivo, você está aqui. Sério, gente, eu comecei a tremer, a me tremer inteira. Porque às vezes a gente não agradece. Nós não agradecemos por ter pastores aqui. Nós não agradecemos por ter um local para falar da palavra de Deus. Nós não agradecemos por ter uma palavra que salva, que cura, que liberta, que alimenta, que traz esperança. E eu comecei a levantar ali, Senhor, obrigado por essa incubadora, obrigada por essas enfermeiras, obrigada pelos médicos que estão aqui cuidando do meu filho, obrigada porque ele ainda está respirando aqui, obrigada porque eu posso pegar ele, porque tinha criança lá que a mãe nem aparecia porque a mãe não pode pegar.
E hoje eu comecei a agradecer ali naquele lugar. E a gente foi para o lugar novo e eu agradeci. E eu profetizei. Sabe? Nós precisamos lançar a palavra de esperança. Nós que somos pais, nós estamos criando famílias. Nós não estamos criando qualquer pessoa, nós estamos criando famílias. Lá em casa eu tenho 3 famílias. Que dependem de mim e do Felipe. Porque o exemplo arrasta. E eles vão fazer o que eles aprendem em casa. Eles vão falar o que eles escutam em casa, né? A Bia, ela ora todos os dias na hora do almoço. A gente chegou na Bahia, aí pegamos um táxi. O taxista estava cheio de negócio pendurado assim no carro. Aí a Bia olha do nada. Eu te chamei para esse comando, eu disse, e é para pelejar, e é para pelejar. Aí eu falei, essa menina está cantando isso por quê? Aí eu não tinha visto um monte de coisa pendurada assim, pastor Jedson, umas bugigangas, de repente ela, pai, eu te chamei para esse comando, eu disse, e é para pelejar. Crianças fazem aquilo que elas veem. Sabe, amigos, o que nós estamos falando aqui, e eu quero convidar vocês todos para ficarem em pé, é que nós temos muitos testemunhos para contar. Eu e a Ana, nós tivemos traumas paternos, maternos, histórias de família. Embora minha mãe sempre foi uma pessoa muito de oração, muito cheia de Deus, mas como eu disse, eu não tive alguma referência. Nós tivemos dificuldades na nossa conduta, pode-se dizer assim. Nós tivemos dificuldades financeiras. A Ana viveu depressão. Eu, por alguns dias, passei pelo vale da depressão. Principalmente quando a gente quebrou, que a gente ficou endividado. Eu me lembro que eu endividado, a Ana um dia chegou para mim, eu não queria levantar para trabalhar, eu fiquei um dia inteiro dormindo. Eu levantei, olhei pela janela do quarto, só vi mato na casa que eu morava, pastor Jedson. Eu não tinha dinheiro para contratar o jardineiro. Os caras tinham cortado nossa luz. Eu olhei e falei assim, cara, eu não dou conta, velho. Eu vou ficar deitado hoje o dia inteiro. Chega o vale da depressão. A Ana chega para mim e fala assim, amor, eu quero te mostrar um negócio. Falei, o que foi? Caiu um Pix na conta. Caiu uma TED na conta. Eu lembro como se fosse hoje. Eu falei assim, você está falando sério? Tudo que eu queria era tipo assim, caiu uma TED na conta para a gente comprar uma marmita no dia. Pastor Underline, ela olha para mim e fala assim, estou falando muito sério. Dá uma olhada aqui. Quando ela botou, tinha menos não sei quantos R$1.000. Eu olhei para ela e falei assim, amor, você está de brincadeira comigo? Não falei brincadeira, eu falei uma coisa pior. Ela olhou para mim e falou, não. É que eu estou vendo pela fé aquilo que Deus vai fazer através da sua vida se você levantar dessa cama. Da outra vez, eu chego em casa destruído. 4 horas da manhã, tinha passado a madrugada inteira vendendo luva de silicone, produto no meio da rua, irmão. Pasta de dente, maquiagem, perfume. Quando eu chego em casa, eu dormi no volante, eu passei por cima daquele balão ali da penitenciária da Papuda, perdi o controle do carro, o carro era alugado. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei arrasado, eu falei, Deus, tá demais isso aqui. Aí a Ana olha para mim e fala assim, 4 horas da manhã, você não viu ele na garagem não? Eu falei, viu na garagem o quê, dona Ana? Ela disse, 2 carros que estão lá, um V6 e um V8. Eu olhei para a cara dela e falei assim, você está de brincadeira comigo? Eu acabei de te falar que passei por cima do viaduto ali, atropelei o carro, quase morri. Tu veio me falar, não, vamos ali que tu precisa ver. Aí eu saio, abro a porta, só sujeira na garagem. Aí eu falei, qual é a boa? Ela disse assim, a boa é o seguinte, você não está vendo, mas Deus já colocou na garagem da nossa casa um carro V6 e um carro V8. Ele vai restaurar a nossa vida. Você precisa crer. Irmão, 2 anos depois, eu chego em casa. Quando eu aperto o controle para abrir a garagem da minha casa,
aparece uma Amarok V6 e uma BMW X6M V8, 580 cavalos, biturbo, irmão. Sabe por quê? Ela viu. Ei, deixa eu dizer, nós viemos aqui muito mais do que para pregar uma palavra hoje. A pastora Márcia falou, vocês fazem o que vocês quiserem, vai ser tudo diferente. Foi tudo diferente. Propósito, cadê ela? Que a gente ama tanto ela, que saudade dela. Eu sei, ela mandou mensagem. Mas nós amamos ela, de verdade. Ela tem liberado palavras que, meu Deus. Gente, vocês estão muito bem de pastores aqui, viu? Ao invés de querer desistir, cola. Se você quiser desistir do seu cônjuge, cola nos seus pastores. Ela viu. Ela declarou. Tem gente que acha que eu sou forte. Eu não sou forte. Ela multiplica. Eu sou aquele que tem autoridade para tomar posse e avançar. Eu quero que você fique de frente com o seu cônjuge agora. Segure nas mãos dele. Como eu disse, eu e a Ana, abaixa as luzes para a gente, por favor. Eu e a Ana, nós vivemos traumas. Nós tivemos muitos traumas. Traumas de infância, traumas de adolescência. Nós tivemos erros. Nós vivemos depressão, nós vivemos falência. Nós chegamos muito próximo ao divórcio. Nós nos desconectamos emocionalmente. Nós tivemos um momento de frieza um com o outro. Mas nós escolhemos amar. Escolhemos permanecer. E hoje a gente está aqui ministrando sobre a vida de vocês, não uma história de conto de fadas. Nós estamos falando de vida real. Para dizer que a mesma coisa que Deus fez na nossa vida, Ele pode fazer na vida de qualquer um que está aqui hoje. Eu não sei as adversidades que você está vivendo. Eu não sei as crises que você está vivendo. Tem pessoas aqui hoje que estão vivendo o seu pior momento financeiro. Eu vim aqui declarar sobre sua vida que a partir de hoje você vai ser a mulher que vai mostrar o melhor futuro financeiro para o seu esposo. E a partir de hoje você vai olhar para ele, você vai fazer ele ver as coisas que os olhos não veem, mas você vê, porque você nasceu com a capacidade de gerar coisas novas. Eu quero declarar que você vai ser um homem que vai se levantar e vai curar a sua esposa. Porque em um momento eu tive que me levantar e decidi curar as feridas que eu mesmo tinha feito. Amigos, eu sinto como se fosse uma atmosfera de batalha espiritual aqui hoje, onde o inimigo declarou que famílias que estão aqui hoje não iriam mais avançar. Você entrou aqui hoje meio que, cara, já não dá muito mesmo, então eu vou lá para ver no que vai dar. Você está vendo no que vai dar. Tem um casal aqui em cima te mostrando, veja no que vai dar. Naquele período, a gente estava vivendo a fase mais complexa da nossa vida. Hoje, para a glória do Senhor, irmão, hoje a gente está vivendo a melhor fase da nossa vida. Hoje, a pessoa que eu mais amo, a pessoa que eu mais estou disposto a lutar, chama Ana Paula. Os meus filhos. Hoje a minha mesa nunca mais ficou vazia. Hoje a minha conta bancária não interessa mais do que a felicidade da minha esposa, do que dos meus filhos. Hoje a minha empresa é um segundo plano. Porque quando a minha família está alinhada, minha empresa prospera. Hoje o meu ministério é reflexo da aliança que eu tenho com a Ana Paula. Então se você entrou aqui dentro para ver no que vai dar, veja. Abraça o seu cônjuge. E nós vamos orar juntos. E eu quero que você libere sobre a vida dele, ou sobre a vida dela, aquilo que Deus foi ministrando no teu coração durante esse momento que nós estávamos aqui falando. Talvez seja um pedido de perdão. Talvez hoje seja um dia de convidar o Espírito Santo de novo para dentro de casa, de refazer as alianças e dizer:
que toda palavra que você liberou nos últimos dias, dizendo que não ia suportar mais, que não ia avançar mais, toda maldição que você mesmo gerou dentro da sua casa, você tem autoridade para declarar essa maldição quebrada hoje em nome de Jesus. Homens que estão aqui, eu quero que você declare sobre sua esposa um pedido sincero de perdão, uma declaração verdadeira de amor. Ei, diga para ela: eu vou amar, honrar e cuidar de você. Declare para ela que você vai trazer à existência as coisas que ela deseja que existam. Declare para ela que você vai proteger seus filhos, que você vai ser o sacerdote da sua casa, que você é o profeta a partir de hoje, que você não será mais uma voz silenciosa que ela necessita ouvir, mas você será a maior autoridade de Deus na terra dentro da sua casa. Hoje eu entendo o dia que a Ana Paula começou a me chamar de rei, porque hoje eu me sinto realmente um rei e me submeto ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hoje eu estou pronto para avançar em novos territórios, e Deus já nos deu Alphaville, e muito em breve Deus vai nos dar outros países. Sabe por quê? Nós não vamos desistir. Nós não vamos parar. Mulheres, liberem o perdão. Chega de ficar remoendo. A Ana tem uma frase que ela diz que quem perdoa é forte, quem esquece é feliz. Eu amo essa frase, porque um dia ela me abraçou num momento como esse e ela disse: hoje eu estou te liberando um perdão, e de hoje em diante esse luto acabou. Irmão, do dia que a Ana falou que o luto acabou, eu já vi ela reclamar poucas vezes por outras coisas, mas nunca mais ela apontou o dedo para me fazer lembrar de passado. Hoje é um dia de sepultar o passado. O luto acabou. Você talvez tenha colocado os traumas da sua vida num caixão na sala da sua casa, e você tem velado ele pelos últimos anos. Você tem velado os seus traumas ao deitar na sua cama. Você tem velado os seus traumas ao olhar as redes sociais do seu esposo ou da sua esposa. Mas hoje nós vamos declarar que o luto acabou. Hoje nós estamos devolvendo para o inferno, na autoridade que é no nome de Jesus, todos os demônios que se levantaram para destruir a tua família. Hoje nós estamos lançando nas profundezas do inferno, em nome de Jesus, todos os demônios que se levantaram para destruir sua aliança. Hoje nós estamos declarando que os inimigos da aliança caiam nessa noite em nome de Jesus. Hoje nós declaramos que os nossos filhos terão referência, porque essa igreja, ela já está conhecida como uma grande igreja aqui na região. Mas eu já disse aqui uma vez e vou dizer de novo: o maior testemunho dessa igreja vai ser o tamanho e a força das famílias que estão nela. É isso que vai mudar essa cidade. É isso que vai mudar o Brasil, irmão. É isso que vai mudar o mundo. Quando homens e mulheres estiverem com a aliança tão forte, a ponto do noivo olhar e dizer: eu vou me encontrar com eles. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse momento incrível que nós estamos tendo aqui. Tu és por quem a nossa alma esperou, Pai. Tu és a fonte de vida. Tu és aquele que nessa noite pode suprir as nossas necessidades.
Tu és aquele que pode tirar a dor. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que hoje o Senhor possa fluir aqui no nosso meio, de uma maneira muito especial. Porque quando um casal está junto, existe ali a fotografia original da glória de Deus, o espectro da glória de Deus. Então agora, Espírito Santo, nesses casais que estão abraçados, nesses casais que vieram juntos até aqui, eu quero te pedir que o Senhor os envolva com um amor tão poderoso, que o Senhor os envolva com uma graça tão poderosa, e que eles possam ser cheios do Espírito Santo enquanto estivermos louvando aqui, Pai. Que ao se abraçar, perdoar, orar uns pelos outros, eles possam ser renovados nessa noite, nas suas forças. E o que eles estiverem gerando aqui agora, a partir de hoje, vai gerar frutos na casa, no trabalho, aonde eles estiverem, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Deus, libera sobre nós uma unção sobrenatural nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue orando. Louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Eu quero fazer mais um ato só, e eu encerro. Talvez vocês estejam aqui como um casal que se afastou de alguma forma da aliança com Deus. De alguma forma você se perdeu no meio do caminho. Ou talvez você nunca fez uma aliança com Deus. Você veio porque alguém te convidou para vir aqui. Sabe, essa é uma noite que Deus está querendo gerar em vocês o que Ele gerou na nossa vida, em algumas áreas especificamente. Mas o primeiro passo nosso foi fazer uma aliança, renovar nossa aliança genuinamente com Deus. Porque teve uma fase que eu não era um homem de aliança com Deus. Sabe? Eu quero te convidar a sair do seu lugar, porque eu quero orar por você. Eu quero convidar você a fazer uma declaração pública em casal, trazendo Jesus de novo para a aliança do seu casamento, sabe? Se você vindo sozinho já é poderoso, irmão. Imagina você vindo em casal, no mundo espiritual, o impacto disso. Você vai estar declarando diante dos homens que as suas batalhas a partir de hoje serão vencidas pelo dono da aliança. Tem alguém nessa noite aqui que quer fazer essa aliança em casal? Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Vem em nome de Jesus. Seja rápido. Seja rápido. Não tenha vergonha. A pessoa que mais merece estar vendo esse ato é a pessoa que está vindo junto com você. Seja rápido, em nome de Jesus. Sabe, você vai trazer Jesus de volta para a aliança do casamento. Irmão, isso é tão poderoso. Porque eu já vi o inferno parar. Já vi o inferno parar quando um dos cônjuges não tem aliança. Mas, irmão, quando os dois estão em aliança, o inferno não pode parar um casal que está em aliança. A crise não pode vencer um casal que está em aliança. Deixa eu te dizer, talvez você seja um líder, irmão. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Talvez você não fica com vergonha de vir, não. Essa é uma noite, os pastores vão orar, só pastores. Você é um líder da casa, mas você precisa alinhar seu casamento. Sai do teu lugar e vem aqui. Isso é uma noite de libertação. É uma noite de cura. É uma noite de envergonharmos o inferno.
É uma noite em que doenças emocionais serão curadas. Essa é uma noite em que demônios estão sendo destronados da tua história, irmão. Abraça sua esposa enquanto você recebe essa oração e comece a declarar: Jesus, nós renovamos nossa aliança contigo. Declare: Jesus, nós renovamos nossa aliança contigo. Jesus, nós renovamos nossa aliança contigo. Declare, abra sua boca e declare: Jesus, nós renovamos nossa aliança contigo. E comece a declarar palavras de bênção agora sobre a tua casa. Comece a declarar palavras de bênção sobre a tua esposa. Comece a declarar palavras de bênção sobre o teu esposo, em nome de Jesus. Todo projeto de divórcio que Satanás pensou que já tinha assinado. Tem alguém aqui que já fez o esboço do divórcio? Tem alguém aqui que está com o esboço do divórcio pronto? Você já desenhou, redesenhou, já chorou, já pediu a Deus: Deus, eu vou, não vou. Deus está te dizendo: você não vai, porque o amor é o elo perfeito, e o verdadeiro amor está em Cristo Jesus. Ei, hoje Satanás está perdendo a batalha contra o seu casamento. Nunca mais faça esboço de divórcio. Nunca mais faça esboço de separação. Nunca mais faça planos de como deixar. Meu Deus está falando aqui comigo, ó. A palavra é: nunca mais faça planos de como deixar. Porque eu não te dei planos de como destruir sua família. Os meus planos são melhores do que os seus. Meus pensamentos são maiores do que os seus. Meus planos é para te dar um fim de paz, um fim que você deseja. Ei, eu vim aqui em nome de Jesus declarar: nunca mais. E você que já teve o esboço pronto, você que já fez os planos, você vai sair desse culto de casais hoje e você vai escrever uma história nova. Você agora vai fazer os planos de felicidade. Você vai escrever a casa nova que vocês vão morar. Você vai escrever as viagens que vocês vão fazer junto. Você vai escrever os dias de alegria que você vai viver. Você vai escrever os lugares que você vai conhecer, as felicidades que Deus vai gerar sobre sua casa. Você vai escrever os planos de Deus sobre sua vida. E a partir de hoje você nunca mais. Tem algum casal aqui que está com isso pronto, irmão? Se tem, eu quero conhecer vocês. Levante sua mão. Eu quero fazer uma oração especial por você. Você que escreveu o plano do divórcio. Se tiver aí atrás, escondido, levante sua mão. Eu quero orar por você. Eu estou sentindo no meu coração, no meu espírito muito forte aqui, irmão, queimando. Sabe por quê? Você vai queimar. Você vai queimar esse plano maldito. Tem algum casal aqui que fez isso agora recente? Nós vamos descer para orar por vocês. Irmão, levanta as mãos aí. O Espírito Santo está aqui, irmão. Quando Ele dá um passo na frente, a gente dá um passo atrás, amém? Hoje nós vamos orar. Meu Deus. Escrevam planos. Planos novos. Bruna, escreva sonhos antigos. Bruna, escreva sonhos que em outro momento arderam no teu coração.
contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti.